Oi, gente, tudo bem? Uma coisa muito importante sobre a positividade é a relação que a gratidão tem com isso. A gratidão, ela é um dos mecanismos mais conectados com a positividade. Eu quero trazer uma história aqui que mexeu muito com a minha vida, uma história que aconteceu há muitos anos atrás e que foi muito importante e que hoje, quando eu olho para isso, eu percebo coisas em relação a mim mesma e o impacto disso na minha vida de uma forma completamente nítida. Então, o ano era 1994, eu tinha 16 para 17 anos, era um mês de julho, era um mês muito frio aqui na Serra Gaúcha e era um sábado à tarde. Meus primos ouviram barulho na rua de alguém que estava oferecendo algodão doce e desceram para pedir. A minha mãe viu que eles queriam, a gente morava bem pertinho, e a minha mãe desceu para ver o algodão doce então para as crianças. E quando ela chegou para comprar o algodão doce, quem estava vendendo era um menino que tinha exatamente a minha idade, também 16 para 17 anos. Ele estava vestindo uma camiseta bem fininha de algodão e um chinelo de dedo. Os olhos dele não paravam assim fixos, ficavam tremendo o tempo inteiro. E ele tinha ido vender algodão doce naquele bairro onde a gente morava. E minha mãe viu ele naquele frio, com aquela roupa, né, tão precária para aquele clima, convidou ele para subir, tomar uma sopa, colocar uma roupa quente, pegou coisas dos meus irmãos para oferecer para ele e conversar um pouco sobre a história dele, ele contar um pouco da vida dele. E ele contou pra gente que o sonho dele era ir pro exército, mas que ele não podia, provavelmente não ia poder em função do problema da visão. A gente ficou conversando, ele contou que tinha vindo de outra cidade, morava na casa dessa pessoa que fornecia os algodão doces para ele vender. Ele vendia algodão doce dessa pessoa, estudava à noite porque ele queria muito estudar. Muitas vezes tinha que dormir na rua, porque quando ele chegava tarde, essa pessoa fechava a porta às 10h30. Se ele chegasse depois, ele tinha que dormir, arrumar um outro lugar para dormir. E ele também optava por fazer a trajetória quando ele ia vender o algodão doce, ele optava por ir de ônibus e voltar a pé, ou ir a pé e voltar de ônibus. Aquele dia ele tinha optado por voltar a pé. E era um dia muito frio mesmo. E esse rapaz ficou muito próximo da nossa família, minha mãe teve muita empatia com ele, acolheu ele e ele começou a participar. Enfim, participou algumas vezes de um grupo de estudos que a gente tinha, onde a maioria dos jovens que participavam eram jovens de classe média alta, e era um grupo sobre espiritualidade. E num desses encontros, esse rapaz estava sentado junto com todos nós e veio essa reflexão, essa pergunta, né? O que representava Deus na nossa vida, o sentido de Deus, o sentido, né, desse algo maior. E a resposta dele foi totalmente tocante. E pegou todos nós assim, lá no fundo da nossa alma. Porque ele disse assim, Deus na minha vida é tudo. E eu agradeço a Deus tudo que Ele me dá todos os dias. Foi um silêncio assim na sala. Poder entrar em contato com tamanha espiritualidade, tamanha força de alma de um jovem, um adolescente, que assim como nós, tinha suas questões, mas que passava por situações realmente desafiadoras em relação ao seu conforto, em relação às coisas que ele podia acessar, comparadas com as coisas que nós podíamos acessar. E aquilo foi muito tocante para todos nós. E hoje, quando eu trabalho sobre gratidão, sobre positividade, e eu lembro dele, do Luiz Antônio, que era um exemplo, e foi um exemplo, e eu percebo o quanto é importante que nós possamos agradecer a nossa vida, que é o maior presente. É o presente já suficiente que nós temos quando nós chegamos por aqui, a nossa vida. E o Luiz Antônio honrava a vida dele. Ele próprio via a vida dele com esse olhar de bênção, é o que ele passava para nós, nas falas dele e tudo mais. Quando eu olho para a minha relação com a gratidão, eu percebo que durante algum tempo, justamente essa visão assim de perceber que eu tinha mais condições, ele não tinha e conseguia ser grato, às vezes a culpa interfere na nossa capacidade de ser grato. E hoje eu consigo entender a dimensão disso e ultrapassei esse obstáculo da culpa e posso sim agradecer profundamente tudo que a vida me dá e acima de tudo as oportunidades de estar aqui, as oportunidades de poder
respirar, acordar, ter contato com as pessoas, receber a energia do sol, a energia da vida. Enfim, tem tantas coisas que a gente pode agradecer. E quanto mais a gente agradece, mais a gente entra em sintonia com essa energia de amor, de merecimento e de receber e dar. Receber esse amor que a vida em si transborda, mesmo nas situações onde a gente não enxerga isso com clareza. E Luiz Antônio era um mestre em perceber isso e enxergar isso. Faz horas que eu não tenho notícias dele, aonde quer que ele esteja, que ele receba a minha honra diante dessa alma tão grata para a vida. Um lindo dia pra gente, uma linda vida pra gente. Um beijo.